Chegamos à última parte do estudo dessa semana sobre os 7 selos e que bom que você está aí, você não podia perder o estudo de hoje extraordinário, fechando esse assunto tão controverso e aparentemente difícil, mas que traz grandes questões e ensinos para mim e para você também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Em 30 segundos a gente volta, começando o estudo bíblico de hoje, o livro do Apocalipse e as 7 igrejas e os 7 selos também do livro do Apocalipse. A gente volta já. Começamos mais um estudo no livro do Apocalipse, Revelações de Esperança. Muita gente no começo do estudo ficou receoso, estudar o livro do Apocalipse. Eu mencionei no início do estudo dessa temporada sobre esse estudo maravilhoso, que não é necessário a gente ter medo, mas ter esperança. Eu me recordo que uma pessoa disse assim, olha, eu fui mencionar para essa determinada amiga que teria um estudo na Novo Tempo sobre o Apocalipse e essa amiga disse assim, olha, eu tenho medo do Apocalipse, eu não gosto de saber, eu tenho receio, mas muitas pessoas estão aprendendo, estão se dedicando e nessa semana nós estamos estudando os 7 selos, tanto o número 7, 7 selos, 7 igrejas, logo mais as 7 trombetas também. Tem até uma pergunta hoje sobre o número 7, o significado do número 7, mas é sempre bom a gente ajustar as coisas, entender biblicamente, de uma maneira mais intensa, com o coração aberto, e Deus sempre tem alguns ensinos para mim e para você também, tá bom? Seja bem-vindo, você que já estava aguardando o programa ou você que de repente chegou agora, se deparou com a Novo Tempo. Eu estava assistindo a Novo Tempo hoje, em algum momento ali na sala, acompanhando a TV ao lado, e eu vi algumas postagens ali, olha, primeira vez que eu assisto a Novo Tempo hoje, estou assistindo todos os programas, não sei quem é essa pessoa, mas eu sei que existem muitas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, então você é bem-vindo. Você que é católico, você que é espírita, você que não tem nenhuma religião, você que de repente acredita em Deus, tem a fé no cristianismo, mas não tem uma placa de igreja, você que é presbiteriano, você da Universal, você também da Sara Nossa Terra, você que tem uma religião pouco comum ou que não tem uma ligação direta com o cristianismo, todos nós somos bem-vindos aqui, tá? E lembrando que você é de todos os cantos do Brasil e de fora do Brasil. Tem muita gente da Angola que está assistindo a gente, de Cabo Verde também assistindo ao vivo agora. Em Angola agora é 00:30. No Brasil passa um pouquinho das 20:30 da noite para quem está assistindo ao vivo. E que bom que você escolheu entre tantos canais se dedicar à palavra de Deus nesse momento. Que bom que você entende que de todas as notícias, de todas as informações, o mais importante é a gente se aprofundar na palavra de Deus. Vamos estudar o livro do Apocalipse? Só que antes eu quero divulgar para você essa revista, tá? Vamos fechar bem essa semana? Quem sabe você já entrando em contato com a gente, pedindo o nosso guia de estudos através do WhatsApp, Apocalipse Revelações de Esperança, tá? Para dar um close aqui para você ver de mais perto, você pode acompanhar. Esse é o estudo bíblico que a gente tem oferecido todos os dias. Nessa temporada nós estamos estudando o livro do Apocalipse e tem sido muito bom saber que tem gente em casa que tem pedido e está fazendo as suas anotações aí. Deixa eu lembrar você, já falei, que semana que vem é um tema intenso aqui, tá? Que é o dia, deixa eu ver exatamente o título aqui, o Dia do Senhor. E você vai entender um pouquinho a ligação do tema de hoje com o Dia do Senhor. E semana que vem eu tenho certeza que vão surgir muitas perguntas aqui. O tema dessa semana que a gente está estudando, 7 selos, é um tema um pouco controverso, muitas pessoas não têm muitas dúvidas, porque muitas nem sequer ouviram falar direito sobre os 7 selos, Mas semana que vem é um tema polêmico. E não que a gente queira polemizar, mas é um tema que se tornou naturalmente polêmico, porque muitas pessoas aceitam, outras não. Existe um dia de guarda? Eu já mencionei isso. É o sábado, é a sexta, é o domingo, nem um dia, qualquer dia. Qual a relação disso com a questão da volta de Jesus? Tem alguma relação? Não tem? Semana que vem a gente vai estudar, tá bom? Prepare o seu coração e faça o seu pedido. Enquanto isso, você pede o seu guia de estudos, quem sabe já chega a tempo para você estudar os próximos temas aí também, tá? Quer ligar para a gente?
pode ligar pelo telefone 12 ou 0 operadora 12 21 27 31 21. E você pode ligar em horário comercial, qualquer momento tem uma equipe aguardando você. Nós vamos orar e vamos abrir o nosso coração e abrir também a palavra de Deus nesse momento. Senhor Deus, obrigado por essa semana, obrigado porque chegamos ao final do estudo sobre os 7 selos. Se algo ficou ainda dentro do nosso coração com uma incerteza, na dúvida, que o Senhor esclareça, que o Senhor coloque em nós as Tuas verdades e a Tua vontade. Abrimos mais uma vez a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor fale conosco, nesse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Falamos sobre os 7 selos, estamos falando sobre os 7 selos e o que chama a atenção é que o período em que João escreveu o livro do Apocalipse foi um período pós a vinda de Cristo e o retorno de Cristo. Então João, usado por Deus, ele escreve o livro do Apocalipse para descrever os acontecimentos da história após o período do cristianismo até a volta de Jesus. Muitas coisas viriam. E o livro do Apocalipse, ele é interessante porque ele começa a descrever para a gente fatos, doutrinas, decisões, conflitos, e a gente está estudando aí, juntamente com o Guia de Estudos e a Bíblia, exatamente todos esses trâmites, esses conflitos, esses grandes conflitos que envolvem a mim e você. As 7 igrejas falaram sobre períodos da igreja cristã. Os 7 selos são um complemento disso. Nós falamos sobre 4 animais, 4 cavalos, branco, vermelho, preto e amarelo, já estudamos sobre isso, não vou entrar em detalhes. Falamos sobre o 5º selo, que não é mais um animal, mas o 5º selo é uma exclamação, dizendo assim, como se a alma, a alma dos mártires, aqueles que morreram, clamassem a Deus, dizendo, Senhor, quando que o Senhor vai vingar o nosso sangue? Os 4 cavalos foram períodos da história do cristianismo, os 4 primeiros selos. Esse 5º selo é um período da história do cristianismo onde surgiram homens e mulheres que entraram para reformar uma igreja cristã que estava envolvida com o paganismo. Você se lembra no período da história em que houveram os grandes reformadores? Lembra-se de Martim Lutero, John Wycliffe, John Hus e tantos outros homens? O 5º selo fala sobre um período de reforma. O 6º selo que nós estudamos ontem fala que após esse período, o mundo já estava preparado para Jesus voltar. E aconteceria um período em que sinais na natureza apontariam que Jesus viria. E nós lemos ontem o 6º selo. Só para recordar, um dos textos do 6º selo falava que aconteceria sinais, sabe aonde? Terremotos. E o grande terremoto que foi símbolo na época do terremoto de todos os tempos foi em Lisboa, em 1755, que destruiu a cidade de Lisboa, que fica onde? Portugal. Mas isso apenas não é uma conjectura, mas é um fato que ocorreu dentro de um tempo. Nós nunca podemos pegar um símbolo profético e traduzir com outro símbolo. Um símbolo profético, ele sempre deve ser representado por algo real, literal. E algo literal e real que aconteceu foi exatamente um terremoto. O 2º sinal foi o escurecimento do sol em 1780. Sabe onde aconteceu isso? No norte americano, no norte dos Estados Unidos, conhecido como a Nova Inglaterra, alguns estados ali, no mês de maio de 1980, o sol se escureceu, algo que até hoje os cientistas não entendem. Pesquise aí na internet, pesquise em bons livros. Algo que aconteceu no mesmo ano, que é descrito no 6º selo, 1780, a lua como se transformou em sangue. Essa é a descrição que a Bíblia diz. Mas de uma maneira literal, as pessoas viram a lua vermelha nesse mesmo ano. Um símbolo de que realmente Jesus estava dizendo, eu vou voltar muito em breve. Sabe um outro fato que o 6º selo menciona? Menciona exatamente sobre a queda das estrelas. O 6º selo fala assim, vai haver a queda de estrelas.
Em 1833, já no leste americano, as pessoas ficaram espantadas ao ver cair do céu estrelas. É claro que não foi literal, estrelas literais, mas uma chuva de meteoros ali. Isso foi um símbolo de que as pessoas que entendiam da profecia sabiam que Jesus estava para voltar. Mas Jesus não voltou. Mas o mundo já estava preparado. Hoje, eu e você estamos num período de misericórdia de Deus. Vamos aqui ao livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 17, para entendermos agora até chegarmos no 7º selo, o último selo. Olha o que está escrito aqui. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eu queria que você pensasse no finalzinho dessa pergunta aqui, que é o texto de Apocalipse. O 6º selo fala sobre acontecimentos na natureza, acabei de mencionar para você. E depois que acontece o 6º selo, a Bíblia começa a descrever que os ímpios pedem que caiam sobre eles os céus, a terra, as montanhas, porque eles sabem que Jesus vai voltar e eles escolheram não seguir a Jesus. E no finalzinho deste questionamento surge essa pergunta: quem poderá suportar a justiça de Deus? Quem poderá subsistir? E aí a gente começa a entrar no 7º selo e preparar no nosso estudo para o tema da próxima semana. Vamos em frente. Pergunta número 9. Que farão os anjos em relação aos fiéis servos de Deus? O que os anjos de Deus farão com relação àqueles? Existirão aqueles que não querem saber de Deus, que pedirão que as pedras caiam sobre eles, mas é aqueles que forem fiéis. A resposta se encontra em Apocalipse 7, 2 e 3 e diz assim: Então vi um outro anjo subindo do Oriente, e esse termo é muito importante para o nosso próximo estudo, tá? Tendo o selo do Deus vivo, selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Aqui está dizendo o seguinte, que Jesus viria. Muitas pessoas clamariam que a morte dele chegasse porque eles não esperavam. Mas antes que isso acontecesse, Jesus faria o que com aqueles fiéis? Jesus selaria. Jesus separaria. Jesus colocaria um sinal nas pessoas que fossem fiéis a Deus. Vamos pensar de forma prática agora. Antes de Jesus voltar, algo nesse mundo vai identificar as pessoas que aceitaram a Jesus. Será que nós teremos esse selo em nós, essa marca em nós? Será que nós estamos vivendo de acordo com o formato e as condições que Deus espera que nós vivamos, para que Ele possa nos selar? Existe um segundo texto que eu quero repartir com você que diz exatamente isso também. E o texto é de Apocalipse 22, verso 4. Olha o que diz. E verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Esse seu seria o seu maiúsculo, o nome de Jesus. Na verdade, então, o texto bíblico diz assim em Apocalipse, que antes da volta de Jesus, as pessoas teriam um selo na fronte. Uma marca na fronte, literal, adesivado, um chip, não é isso. Elas teriam na sua consciência, na sua mente, quem é Jesus. Algo que as identificasse como sendo de Jesus. Vamos fazer o seguinte? Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai trabalhar um pouco mais esse tema. E já tem uma pergunta que chegou para a gente aqui sobre as 7 igrejas, eu quero responder. Enquanto isso, você vai anotando, escrevendo para a gente, para as redes sociais também. E na sequência, nós vamos entender o 7º selo hoje aqui, nos 7 selos Apocalipse Revelações de Esperança. Até já. Voltamos com o estudo bíblico do livro do Apocalipse, Revelações de Esperança, 7 selos essa semana. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito querido para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Olha, tem algumas coisas que deixam a gente emocionado, né? E sabendo que muitas pessoas estão no vale de decisão, de escolhas na vida, e muitas delas têm sido fiéis aí nas suas escolhas e decisões.
Eu acabei de receber um recado aqui de um amigo pastor, ele mandou para mim dizendo aqui, olha só, estou aqui na casa do Volney Garcia, ele é de Colombo, no Paraná, e ele acabou de tomar a decisão final da vida dele ao lado de Jesus e está assistindo agora, até mandou uma foto aqui assistindo o programa Apocalipse Revelações de Esperança aqui no Escola Bíblica. Volney, Deus te abençoe, parabéns por sua decisão. E eu tenho certeza que eu falando isso aqui, muitas pessoas que estão no vale da decisão aí vão se sentir mais fortes em tomar uma decisão mais firme ao lado de Deus. Deus abençoe muito aí, tá? E eu quero aproveitar também, mandar um abraço para algumas outras pessoas. A produção acabou de enviar para a gente aqui a Ellen Feitosa de Amarante, do Piauí, que está assistindo a gente. Então, lá no sul do Brasil, agora no Piauí, a Josiene Silva em Recife, no Nordeste, Claudinice Oliveira em Brasília e a Andressa Helena Serra no Espírito Santo. Várias pessoas acompanhando a gente aqui, tá? Vamos para o capítulo final aqui do estudo e vamos estudar o 7º selo. Só que antes do 7º selo, alguém enviou uma pergunta para a gente aqui e a gente pode conferir agora a Marinilza Martins. Ela diz o seguinte, o número 7, o número do 7, ou o número 7, dos 7 selos é literal? Os 7 selos na Bíblia é um número literal ou simbólico, né? Na verdade, nós entendemos da seguinte maneira, o número 7 na Bíblia, vou tentar responder rapidamente para a gente voltar para o tema aqui, tá? O número 7 na Bíblia é um número que representa, tem um simbolismo, diríamos assim, e o simbolismo dele é totalidade, plenitude. A Bíblia utiliza alguns números, a gente sabe que existem algumas religiões que elas acreditam que, de certa maneira, os números vão gerar algumas situações na vida, por exemplo, né? Já ouviu falar da Cabala, da Umbanda, né? Mesmo a numerologia diz que, de acordo com alguns números, alguns acontecimentos virão. Não é isso que a Bíblia diz. Ela apenas utiliza alguns números como representações de situações. O número 7, ele representa totalidade. Eu vou ler um texto para você, só para a gente entender um pouco mais isso. Um texto conhecido, né? Mateus 18, verso 22 diz assim, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Aqui fala sobre o perdão, o quanto nós devemos perdoar. Não quer dizer que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 literalmente, mas a gente tem que perdoar de maneira plena, né? Sempre que possível e infinitamente, diríamos assim, se necessário. Então, nesse contexto, a Bíblia não está querendo dizer que é literal, mas é um símbolo de profundidade. Só que, no entanto, no Apocalipse, a gente entende que são uma sequência literal de acontecimentos. E nós vamos então para o capítulo 7. Se você quiser saber mais alguma informação sobre o número na Bíblia, né, Apocalipse capítulo 7, versos 3 e 4, fala um pouco sobre isso também, e vale a pena você pesquisar mais. Mas nesse contexto do Apocalipse aqui, o 7 são períodos sequenciais realmente literais, ok? Vamos então à pergunta número 10. O que acontece ao se abrir o 7º selo? Chegamos ao 7º selo então. Acontece o quê? Bem rápida a resposta. Apocalipse 8, verso 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. E a pergunta é, o que significa essa meia hora? 7º selo, silêncio no céu, meia hora. Em momento nenhum do Apocalipse, João menciona o que é realmente essa profecia. Existem algumas interpretações no meio cristão. Existem possibilidades que nós acreditamos, tá? Não tem nada fundamentalmente fechado. Mas existem alguns textos que nos ajudam a imaginar algumas interpretações possíveis para o 7º selo. E eu quero mencionar para você pelo menos 2 textos aqui, tá? Acompanhe comigo. Sofonias 1, verso 7 diz assim, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E a parte inicial, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Aqui está falando que, de certa maneira, nesse texto de Sofonias, que a presença de Deus, ela gera adoração, silêncio, expectativa, a justiça de Deus, a autoridade de Deus. Pode ser
que essa meia hora de silêncio no céu represente a justiça de Deus ao colocar o julgamento final sobre o ser humano, ao ele voltar. Pode ser isso. Tem um outro texto interessante também. Zacarias 2, verso 13, diz assim: Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. E nós podemos ver aqui, então, algumas possibilidades. Deu uma rouquidãozinha aqui. Uma das possibilidades desse silêncio é a possibilidade de ser um anúncio da justiça divina. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A produção está me ajudando, hoje vai ser necessário. Obrigado, Léo. Vamos lá. Uma das possibilidades que a gente vê aqui é a possibilidade de esse silêncio ser um anúncio de que a justiça divina tenha sido plenamente executada. Essa é a primeira opção. Segunda opção, a possibilidade de ser essa meia hora de silêncio no céu, o silêncio refletir a expectativa das coisas que aconteceriam e fariam a ponte sobre as 7 trombetas. A gente vai deixar um pouco essa possibilidade de lado, porque nós não estudamos sobre as 7 trombetas ainda. Mas é uma possibilidade, tá bom? E por fim, a terceira possibilidade, não precisa decorar isso, mas para a gente entender que esse tema, que o 7º selo não é fechado, não é decisivo, não é decisório, mas diz o seguinte, que pode ser que ele seria devido à partida das hostes celestiais em direção à terra. Essa meia hora de silêncio no céu pode ser porque Jesus está voltando e todo o céu está em silêncio para que Jesus volte e resgate na volta dele aqui nessa terra. O fato é que quando nós olhamos os 7 selos, nós vemos a trajetória do cristianismo até a volta de Jesus. E um pouco antes da volta de Jesus, ele selaria os seus. Ele colocaria uma marca, um sinal. As pessoas fiéis poderiam ser percebidas como sendo de Jesus ou não através de um sinal. Que sinal é esse? Nós vamos estudar semana que vem sobre esse sinal e você não pode perder. Hoje é quinta-feira, já prepare sexta, sábado, domingo, convide os seus amigos, porque é muito e muito importante o tema da próxima semana, tá? Vamos à pergunta 11. Pergunta de número 11 do nosso estudo aqui, tá? Nós estamos estudando o capítulo 9, os 7 selos, capítulo 9 do nosso guia de estudos, e a última pergunta do capítulo 9 é essa daqui. Que promessa Deus oferece ao seu povo entre o 6º e o 7º selo? Qual que é a promessa, né? Entre o sofrimento das pessoas que foram infiéis, entre os sinais da volta de Jesus e a volta dele. Essa é a certeza que o meu coração e o seu coração devem ter. Respondendo à pergunta número 11, Apocalipse 7 diz assim: Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Essa é a maior certeza que nós temos. A certeza do cuidado de Deus e a certeza de que aqueles que permanecerem fiéis a Ele receberão um dia essa recompensa. Um dia, quando Jesus voltar, muitos, assim diz o 6º selo, muitos dirão: caia sobre nós a terra, as montanhas. Mas Deus vai ter um povo selado, um povo fiel. Você quer fazer parte desse povo? Então eu deixo um desafio para você. O desafio de hoje, para você dormir, para você passar o seu dia pensando sobre esse desafio. O desafio é esse: se comprometa a se preparar diariamente para o encontro com Jesus que durará por toda a eternidade. Vamos assumir esse compromisso, nos preparar para a volta de Jesus? Eu gostaria muito que você colocasse isso no seu coração, na sua vida. Que você, assim como foi mencionado aqui por uma pessoa muito querida que entrou em contato conosco, tomasse a sua decisão também. Deixa eu fazer um convite para você que eu nunca fiz nesse programa, já fiz em outros. E o programa é o seguinte, o convite é o seguinte: acesse o site encontreumaigreja.com.br
e nos visite. Faça uma visita numa igreja adventista mais próxima de você. Você é meu convidado, você é o convidado da Novo Tempo, você é o convidado da igreja adventista também. Esse é o convite que eu faço de coração, com o coração aberto para você. Visite, entenda, questione, procure saber. Deus ainda tem grandes revelações para mim e para você também. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Obrigado, bom Deus, porque essa semana estudamos sobre os 7 selos. Que ele esteja cravado no nosso coração esse ensino e que nos motive a te buscarmos cada vez mais. Nos abençoe e nos ajude nas nossas decisões. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.